Olá, gente, eu sou a Verônica Pedrosa, criadora do canal Crimes Franceses. Tá chegando novo, não sabe o que tá acontecendo? Esse aqui é canal pra gente bater papo e conversar e saber que as pessoas são uma caixinha de surpresa e que a gente não conhece ninguém. A gente tem que cuidar da nossa segurança porque ninguém vai fazer isso no nosso lugar. E se você já é da casa, já toma cafezinho comigo, já deixa o comentário. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pelo seu comentário, pelo seu carinho. Gratidão a você. O caso que eu vou estar contando para vocês hoje foi um caso que aconteceu no ano de 2001 na capital, Paris. E é o caso do Marc Marchand. No dia 1º de dezembro de 2001, a Marie-Agnès Bedeau, de 45 anos, ela foi encontrada sem vida nas escadarias de uma ponte na cidade de Paris. A cidade de Paris ela é conhecida por ter várias pontes que ligam um lado ao outro da cidade, onde passa o rio Seine. Então, em uma dessas pontes, essa moça foi encontrada sem vida. Ela estava jogada, um mar de sangue, estava com roupa de ginástica e os pertences dela não estavam por ali. Talvez uma pessoa que estava fazendo ginástica teria uma mochila, uma bolsinha, um celular, alguma coisa. E não tinha nada disso com ela. Logo que a polícia chegou ao local, a polícia viu que ela parecia ter levado golpes de faca, principalmente nessa região aqui do peito, e ela tinha muitas marcas de defesa. Parece que ela lutou pela vida dela. Os braços estavam machucados e as mãos também. Olhando um pouco mais essa cena de crime, a polícia viu que a calça de ginástica dela estava um pouco abaixada, o que sugeria uma violência sexual dessa moça. E quem era essa moça? A Marie-Agnès. Ela era uma mãe solteira, tinha 3 filhos, trabalhadora e realmente lutava para estar dando o bom e o melhor ali para os filhos dela. Ela gostava muito de esporte e sempre estava passando nessa ponte que ficava pertinho da casa dela para ir para a sala onde ela fazia o esporte dela. Ela ia para a sala de ginástica e voltava para a casa dela. Esse era o trajeto dela que ela fazia todos os dias. Conversando com os próximos, amigos e familiares, não tinha ninguém que tinha uma inimizade com ela não tinha inimigos declarados. Pelo contrário, ela era uma pessoa assim muito bacana, todo mundo gostava da companhia da Marie, então a polícia não tinha pista nenhuma e começaram as investigações. O resultado dos exames pós-morte, eles chegaram e ficou claro que sim, a Marie ela tinha perdido a vida com golpes de faca, muitos golpes nessa região aqui do tórax, do peito dela. A polícia começou a conversar com testemunhas, porque realmente não tinha pista nenhuma. E uma das pessoas que foi falar com a polícia era uma enfermeira. Ela passava todos os dias por essa ponte para voltar aí do trabalho. De vez em quando ela esbarrava com a Marie, ela conhecia o rosto dessa mulher. Ela falava, não, a gente se cruzava de vez em quando, cumprimentava, falava bom dia e tal. Não era minha amiga, mas era conhecida assim de vista. Então, nesse dia que ela perdeu a vida, eu tava na ponte, indo pro meu trabalho, e teve um cara que passou estranho, me olhou, começou a me xingar um monte de coisa que eu não entendi nada. Ele tava com um blusão de inverno marrom. Eu nunca vi esse cara e eu achei estranho porque ele começou a me insultar do nada. Eu fiquei quieta, baixei minha cabeça e fui andando. Imaginei que fosse um louco. Foi a única coisa de anormal que eu vi nesse dia. A polícia falou com essa moça, a enfermeira, falou, senhora poderia fazer um retrato falado desse cara? Ela falou, posso sim, porque eu lembro da cara dele direitinho, porque como ele começou a me insultar, eu olhei firme pra ele, pra ver se eu conhecia, porque ele tava falando comigo assim. Então ela começou a fazer um retrato falado. Quando o retrato falado ficou pronto, os próprios policiais identificaram o cara, porque ele era conhecido dos serviços da polícia e o pai dele era policial, gente. Então eles viram que quem era esse moço que insultou a enfermeira na ponte era um tal de Marc Marchand, um cara de 19 anos que já tinha muitas passagens pela polícia. Então a polícia decidiu focar nesse cara, conseguiram uma autorização para ir até a casa do Marc para vasculhar. Chegando até a casa dele, ele foi colaborativo, conversou com a polícia. E a polícia achou aquele blusão de inverno marrom que a moça tinha falado. Quando eles pegaram esse blusão de inverno, eles viram que tinha uma mancha vermelha aqui na frente. Então estava bem suspeito para ele. Logo eles convidaram esse cara para ir até a delegacia, ele já conhecia o procedimento todo, ele foi numa boa. Chegando na delegacia começou a responder várias perguntas da polícia e tal. Só que ele não conseguia falar ao certo o que ele tinha feito do dia 31 de novembro para o dia 1º de dezembro. Ele não sabia muito se explicar o que tinha acontecido. Ele fumava muita erva verde, muita, e ele não falava pra polícia, ele não sabia se ele estava nessa ponte, se ele tinha ido na casa de um amigo, ele não tinha um álibi concreto, ele não falava as coisas certas. Então a polícia decidiu usar uma tática diferente com esse cara para pressionar e para ver se ele falava alguma coisa. Os policiais decidiram chamar o pai do Marc para ele estar fazendo interrogatório com o próprio filho, porque os policiais conversaram com esse pai de lado e esse pai falou, meu filho, como já tem várias passagens aí
por agressão, mesmo agressão sexual. E a gente sabe que ele não é flor que se cheire, talvez ele possa ter feito isso sim, né, minha gente? A gente sabe. Então os policiais falaram, vai você interrogar seu filho, pra ver se dá aquele choque nele. E o pai foi tentar interrogar o filho. O filho, fala o que você fez, a gente sabe aí que você tem um passado meio estranho, fala o que você fez. Se você fez isso, se libera, fala logo, porque daí a gente já vai fazer todo o processo certo aí, e você vai ser julgado. E o pai ficava pressionando, mas esse filho não falou absolutamente nada. Ele ficava falando que ele tinha fumado muita erva verde, outras substâncias ilícitas, e ele não se lembrava de nada, ele não tinha a memória desse dia, ele não sabia o que aconteceu do 30 de novembro para o 1º de dezembro, ele não tinha nada. Aí a polícia começou a ficar meio desesperada, poxa, tá dando quase 48 horas de interrogatório, a gente não pode ficar com esse cara mais tempo aqui, e ele vai ser solto. Então vamos trocar de policial, vamos chamar aquele policial que é mais do lado da psicologia, que sabe ter mais cautela, tal, pergunta as coisas certas. Então trocaram, tiraram esse pai, que não ajudou muito, e colocaram esse policial que era mais do lado da psicologia. Esse policial, ele chegou, já colocou a mão no ombro do Mark, deu um café para ele, deixou ele um pouco mais à vontade. Foi nessa hora que ele começou a falar de um abuso que ele sofreu na infância. O Mark, quando ele era pequeno, alguém abusou dele. E ele fala, poxa, eu me senti tão mal com isso e eu acho que talvez eu esteja reproduzindo essas coisas inconscientemente, porque abusaram de mim. Então eu tô abusando das outras pessoas, eu tô com uma raiva muito grande e eu faço a mesma coisa que fizeram comigo. E ele começa a falar, nesse dia que essa moça morreu, eu só tenho flashes na minha cabeça, e realmente eu tava fumando, eu subi a escadaria dessa ponte, e do nada eu vi essa mulher ensanguentada na minha frente. Agora, eu não sei se eu fiz alguma coisa ou não, porque ela apareceu ensanguentada na minha frente, como eu tava no estado meio de ilusão, eu tava mal com toda essa droga toda, eu não sei se fui eu que tirei a vida dela ou não, então eu saí correndo. Eu fui embora pra minha casa correndo, peguei o ônibus e eu não sei o que eu fiz. Se eu fiz isso, eu não tô sabendo, porque eu estava em outro estado, porque eu tava realmente cheio de droga e eu não sei explicar pra vocês o que aconteceu. Claro que depois dessa confissão, né, quase uma confissão, ele já ficou ali de canto e a polícia queria mais detalhes e começar uma investigação certinha. Um mês depois que o Mark ele estava preso, ele decidiu mudar a versão dele. Ele falou, tô aqui na cadeia já faz um mês, reposei aqui e eu quero falar pra vocês que eu sou inocente. Eu falei pra vocês que eu matei porque realmente eu vi essa cena do crime e saí correndo. Mas eu não matei, gente, eu não sou capaz de fazer uma coisa dessa. Posso ser o traste que for, posso ter feito as agressões todas que eu fiz, mas eu não tiraria a vida dessa mulher não faria isso, não faria. Só que, claro, a polícia não aceitou isso porque todas as provas estavam apontando para ele. O tempo foi passando, os resultados das análises chegaram, não tinha DNA dele no corpo da vítima e lembra aquela blusona marrom que ele usava, que tinha uma marquinha? Era sangue dele mesmo, não era o sangue da Marie. 6 meses que ele estava preso, aconteceu um crime no mesmo local. Uma outra moça de 40 anos também, ela foi encontrada nas mesmas condições que a primeira vítima. O nome dela era Marie-Judith. Ela tinha um filho e ela vivia para esse filho, trabalhadora, e ela também passava por essa ponte que era o local para ela ir e voltar do trabalho dela. Ela foi encontrada nas mesmas condições, golpes de facada, ela tentou se defender, mas infelizmente perdeu a vida nessa escadaria. E nessa hora a polícia pensou, poxa, as duas vítimas parece que foi a mesma pessoa que fez. Mas o cara que fez a primeira, ele tá preso. Quem que fez a segunda? É alguém imitando o primeiro? É algum engraçadinho querendo fazer esse tipo de coisa para deixar a polícia doida? Da polícia não conseguia entender mais nada. Fizeram exames na Marie-Judith e viram que o DNA do Mark não estava presente. Óbvio, ele não tinha nada a ver, ele estava preso. Então a polícia ficou realmente assim com a pulga atrás da orelha. O que está acontecendo? Mas o Mark, ele continuava preso, porque ele já tinha confessado que viu toda a primeira vítima na frente dele ensanguentada. Ele era, sim, o principal suspeito e seria julgado por isso. O julgamento do Mark aconteceu no ano de 2004 e nesse julgamento o Mark, ele falava que ele era inocente, que ele confessou o crime porque ele estava muito cansado, exausto daquele interrogatório, que ele não sabia mais o que fazer, mas ele tinha certeza que ele não tinha feito isso, que eles estavam prendendo uma pessoa inocente. Claro que a polícia não acreditou nisso porque as provas apontavam para ele, viram ele no local do crime, né? Ele insultou uma mulher, então sabia, ele tá querendo mascarar, tá querendo contar a historinha pra gente, foi ele. Nesse julgamento ele pegou uma pena de 18 anos e continuou preso ali.
Mas aconteceu uma coisa no ano de 2008 que realmente assim quebrou todo esse processo e toda essa investigação. Nesse ano de 2008, um cara chamado David Senhor, ele era um morador de rua, ele foi até a delegacia espontaneamente e falou, olha gente, eu sou o assassino da Marie Judith, a segunda moça que morreu na escadaria. E eu sou também o assassino da primeira vítima, a Marie Agnès. Eu matei as duas com facadas. E esse cara começou a dar detalhes que somente o assassino poderia saber, coisas que a polícia não tinha divulgado na mídia. Por exemplo, ele sabia qual era a marca da garrafa da cerveja encontrada do lado das vítimas, porque elas tinham levado vários golpes na cabeça. Ele sabia qual era a marca. Isso não foi divulgado. Então começou a fazer sentido para a polícia. Ele sabia também o conteúdo da mochila das meninas. Ele falava, em tal lugar eu encontrei um Discman e tinha um CD de tal pessoa. Aí a polícia ia olhar na casa da vítima, realmente tinha a capinha do CD, mas o CD não estava lá dentro, porque ele tinha roubado. Então muita coisa começou a fazer sentido. Aí a polícia falou, mas peraí, o Mark tá preso há mais de 6 anos e ele é dito como culpado, e agora vem esse cara aqui falar que ele é o culpado, tá dando detalhes assim, que só o assassino saberia? Será que a gente cometeu um erro judiciário aqui, minha gente? Tem um cara inocente preso há 6 anos? Ou esse cara aqui é um lunático? Mas se ele é um lunático, ele tá tendo umas informações que tá deixando a gente em dúvida. A polícia achou muito estranho esse cara, o David, chegar do nada e confessar os crimes assim numa boa. Eu sou o culpado e vocês estão com um cara inocente. A polícia falou, será que eles não são amiguinhos? Será que eles vão passar algum tempo junto na cadeia e não são amiguinhos? E a polícia viu que em algum momento ali do passado, o Mark e o David, eles estavam sim na mesma penitenciária, só que em lugares diferentes. Mas a polícia falou, não, acho que eles se conhecem, então um tá querendo ajudar o outro nessa daí, não é possível. Então eles confrontaram os dois, levaram os dois para a mesma sala e deixou um de frente para o outro. Aí ficou claro para a polícia que eles não se conheciam, eles não se olhavam, não se falavam. A polícia perguntava as coisas de um para o outro, eles não sabiam responder. Ficou claro nessa hora para a polícia que sim, eles estiveram em algum momento do passado na mesma cadeia, mas eles não se conheciam. Então a polícia decidiu refazer os testes de DNA para saber se o DNA do David estaria na cena do crime da primeira, a Marie Agnès, e da segunda, a Marie Judith. O resultado do DNA saiu alguns meses depois e, para surpresa de todos, tinha o DNA sim do David nas duas cenas de crime, ou seja, ele sim deveria ter sido o autor e não o Mark, porque o DNA do Mark não foi encontrado em lugar nenhum. Olha o erro judiciário. Em 2008, com quase 7 anos de cadeia, o Mark foi solto. Investigando um pouquinho mais da vida do David, a polícia viu que ele teve uma infância muito difícil, muito miserável, pobre. Ele foi rejeitado pelos pais dele desde que ele nasceu, então ele vivia assim sozinho por ele mesmo na sobrevivência. Ele se tornou uma pessoa alcoólatra e ele se tornou morador de rua desde que ele era adolescente ali. Ele não tinha muitas perspectivas de vida. Ele vivia fazendo roubos e pequenos delitos para a sobrevivência dele. A polícia viu também que ele não tinha nenhum tipo de problema mental, ou seja, ele poderia ser julgado. Essa história de ser lunático, ficar inventando as coisas, caiu por terra, porque não, ele não tinha nada e sim, ele seria julgado. O julgamento desse cara aconteceu em 2011 e no julgamento ele foi super assim, neutro, sem emoção e falava dos dois crimes com a maior naturalidade, contava nos detalhes tudo que ele fez, da maneira que ele fez. Então foi uma coisa assim bem horrível para as famílias das vítimas que estavam presentes, porque elas ouviram mais uma vez toda a história de um assassino que dessa vez contava os detalhes. A pena desse cara saiu e ele pegou uma pena de 30 anos com uma condicional possível somente a partir de 22 anos de pena fechada. O David, ele não recorreu e atualmente esse cara está preso, cumprindo aí a pena dele de 30 anos de prisão. Nesse mesmo ano, 2011, em dezembro, o Mark, ele foi liberado de tudo, ele recebeu o perdão aqui da justiça francesa e recebeu uma molada de mais de 600 mil euros como indenização. E vocês acham que parou por aí, minha gente? Não parou. E essa eu nunca tinha visto. O Mark, depois que ele recebeu o perdão, depois que ele foi pra mídia falar que foi um erro judiciário, ele ficou conhecido, que daí virou midiático, foi um erro horrível que aconteceu com esse cara,
ele não entrou no eixo não, ele continuou fazendo as mesmas coisas erradas que ele fazia, ele não aprendeu. O Mark, ele continuou roubando, fazendo esses pequenos delitos, ele era agressivo, em todo lugar que ele chegava dava briga, ele estava no meio da briga e ele continuou cometendo agressões sexuais. No ano de 2018, ele foi pego porque uma moça de 22 anos denunciou o Mark, dizendo que ele entrou na casa dela e obrigou ela a fazer coisas com ele e depois limpar toda a cena do crime, tomar banho, lavar tudo com produtos fortes para desaparecer o DNA dele. Essa moça, ela conseguiu provar que sim, o Mark tinha entrado na casa dela e ele ficou preso. Um julgamento aconteceu para ele no ano passado, em novembro de 2022, e ele pegou uma pena de 16 anos por agressão sexual dessa moça de 22 anos. Hoje ele está preso e não recorreu, ele não pediu um segundo julgamento. Aí eu falo pra vocês, esse cara teve uma segunda chance, foi preso, ele era inocente, aí volta pra sociedade, ganha uma bolada, poderia reconstruir a vida dele, fazer uma formação, comprar uma casa, sei lá, abrir um negócio, mas a pessoa não aprende, continua no caminho do crime. Infelizmente, a gente sabe que existem pessoas que não mudam, não adianta a gente ajudar, querer mudar, porque ela não vai mudar. Esse é o caso do Mark. Ele teve toda a oportunidade, ele teve uma segunda chance e ele não fez isso. Então fica aí mais um caso para a gente pensar, refletir e ficar em alerta. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo caso, galera.